Eu já tenho a entrevista que o Wesley fez com o pai de uma menina de 12 anos que teria sido abusada pelo monitor de um ônibus de transporte escolar ontem na cidade de Rolândia, tá? Esse monitor teria passado a mão nessa criança dentro do busão. Você tá vendo imagens do momento em que a polícia foi chamada. Essa menina chegou em casa reclamando para os pais, chegou muito nervosa e a gente tá lá acompanhando tudo. Wesley, para quem tá chegando agora que é o BG, me conta essa história e já fica à vontade para chamar a entrevista que você fez com exclusividade com o pai dessa menina agora há pouco, tá? Não dá para tolerar esse tipo de abuso, não dá para tolerar esse tipo de coisa, Wesley. Sem dúvida, né? Um caso gravíssimo aconteceu ontem, Juliana, por volta das 10:06, horário que as crianças chegam em casa, as adolescentes, e quando elas chegaram estavam muito nervosas, né? Elas estudam no período da tarde, uma é estudante da 6ª série e outra do 7º ano. E essa mais nova, né, da 6ª série, de 12 anos, ela teria sido então abusada ali dentro do ônibus por um monitor. Essa informação, inclusive, foi registrada em boletim de ocorrência. Esse homem foi preso em flagrante, continua detido ainda. Ele teria passado a mão nessa adolescente, teria feito fotos e vídeos de outras meninas que estavam dentro do ônibus e também hostilizado essas garotas com palavras ali ofensivas. Quando essas meninas chegaram em casa, primeiro elas foram na casa da menina mais velha. O pai dela percebeu que estava um clima muito estranho, um clima que elas estavam muito nervosas, estavam chorando e começou a perguntar, né, ali com calma o que estava acontecendo e elas relataram o abuso que teria acontecido. Eu estou aqui no bairro onde elas moram, aqui é o José Perazzolo, inclusive é um bairro antigo, já tem 12 anos aqui em Rolândia, mas é um bairro que não conta com escola estadual por perto. Por isso que elas precisam todos os dias pegar esse ônibus de uma empresa terceirizada da prefeitura. A distância é aproximadamente 10 quilômetros aqui do bairro onde elas estudam. Nós vamos ouvir agora, inclusive, a entrevista do pai dessa adolescente de 12 anos. Ele está chocado com tudo o que aconteceu. Ele foi atrás do monitor, foi ele quem segurou esse homem e por isso esse homem foi preso em flagrante. Vamos ouvi-lo com exclusividade agora aqui na tela do BG. Ela chegou bastante alterada, chorando, sem conseguir falar, né? Daí tem o meu vizinho aqui, né? Ele é pai de uma amiguinha dela, né? Aí foi na onde que ele pegou e me explicou a situação. Falou assim, ó, o monitor do ônibus passou a mão na sua menina e mais em 2 meninas lá. Aí foi na onde que eu perguntei para ela, conversei com ela para ela dar uma acalmada, né? Ela falou assim, pai, realmente foi isso aí mesmo. Ele estava tirando foto nossas, fazendo vídeo. Aí teve uma hora que uma amiguinha minha viu ele tirando uma foto minha fazendo vídeo. Aí foi na onde que eu falei para ele, você não pode fazer isso daí. Aí até no tanto ele pegou, ofendeu ela, né? Falou palavras, xingou elas com palavras e tal. Daí ela pegou e logo desceu do ônibus, já veio correndo aqui em casa me avisar. Aí nisso foi na onde que o Ercos veio aqui em casa, né, me explicar o que tinha acontecido, né, que a filha dele tinha explicado para ele certinho. Aí foi onde que eu peguei o carro, peguei minha menina e fui lá no estacionamento lá onde que ele para com o ônibus lá certinho. Na hora que eu cheguei lá, eu não cheguei perguntando, eu não cheguei alterado, eu cheguei normalmente. Perguntei assim, minha filha esqueceu uma agenda dentro do ônibus, aí falaram que você viu e tal. Aí ele falou assim, não, mas que agenda e tal. Eu falei assim, não, posso chamar ela aí para ver se, para perguntar para você? Ele falou assim, pode. Aí na hora que ele viu, que ele viu ela, eu vi na cara dele que ele já sabia o que tinha acontecido, o que era. Aí ele já fechou a porta do carro e tentou ligar o carro. No que ele tentou ligar o carro, eu consegui abrir a porta do carro e tirar ele para fora. Aí nós foi tudo para a delegacia, né? Ele foi para a delegacia, eu fui para o batalhão. Aí lá fizeram um monte de papel comigo e daí lá já me encaminharam lá para a delegacia também. Aí chegando lá, ele foi todo mundo ouvido, né? Menos a minha menina por ela ser de menor. Aí foi ouvido eu, os 2 caras da empresa e ele e os 2 policiais que estavam no momento lá. Aí eu tinha comentado, na hora eu comentei antes de passar lá por eles, eu tinha comentado que ele estava gravando e tirando foto das meninas dentro do ônibus. Aí foi na onde que o celular dele foi retido. Aí na hora do depoimento lá, realmente foi constatado que no celular dele tinha um monte de fotos e um monte de vídeo de meninas de dentro do colégio, das meninas lá do colégio lá, né, de dentro do ônibus, e mais uns outros tipos de vídeos relacionados a essa situação. Nessa situação eu fiquei totalmente cego, né, cara, porque
Nenhum pai vai aceitar um negócio desse, independente de qualquer coisa. Por ser uma mulher, né, cara, por ser uma menina, criança, e ela também passa por um monte de coisa, que ela faz tratamento, né, que ela tem TDAH, ela tem um monte de problema, né. Nós cuida bem dela. Então, o amor que nós temos por ela é, tipo assim, é um amor totalmente diferente, sabe? Por tudo que nós passamos por ela, por tudo que nós temos a convivência com ela, né? A menina é muito dócil, né, cara? Uma menina muito respeitosa, muito carinhosa. E então, cara, sobre essa situação aí, eu fiquei cego mesmo. Eu fui lá, catei ele mesmo, peguei o cara lá dentro quase que peguei lá dentro do serviço dele lá. E na hora a gente fica cego, né? Mas não tem como um pai do que uma filha não ficar, né? De onde pra cá ela tá bem quietinha, aí ela não, você não vê ela dando risada mais, sabe? Tá meio complicado, né? A gente sei, mas ela sabe que ela tem um pai que vai estar sempre do lado dela, cuidando de qualquer coisa, independente de qualquer coisa. E agora ela vai passar por um psicólogo, né? Já vai dar entrada para conversar com ela certinho, para ela não ficar com esse trauma, né? Porque ela viu como é que eu fiquei na hora lá, na reação também, né? Então, a gente vai passar para um psicólogo para conversar com ela certinho, para ficar tudo certinho com ela. Foi presa em flagrante, né? Teve provas, teve testemunha, né, cara? Mas eu vou falar o quê? Não tem o que eu posso falar de um cara, né, mano? De um cara desse aí, não tem que nem querer pensar de falar alguma coisa, porque um cara desmerecedor tá aqui, cara. Sério mesmo. Bom, ó, dessa história, eu sei que o Wesley conversou também com um amigo da família e com a polícia militar. Bota o Wesley de volta aqui pra gente seguir acompanhando esse caso, seguir entendendo. Esse amigo acompanhou de perto tudo isso e parece que a filha desse amigo também estava dentro do ônibus de transporte escolar. É isso, Wesley? Ela também teria acompanhado tudo isso. A nossa equipe foi pro local, tá? Aqui a gente vai contar a história onde tudo aconteceu. A gente vai ouvir as pessoas, a gente vai entender essa história. Porque casos assim precisam ser denunciados para que não voltem a acontecer, né, Wesley? E a percepção também da nossa equipe de reportagem, viu, Juliana, é que aqui no bairro, infelizmente, todo mundo depende de van escolar, depende de ônibus. Por exemplo, o movimento de vans escolares aqui é muito grande. Olha, tem uma outra van chegando aqui agora, provavelmente essa van, viu, ela é particular, não tem a ver com o que aconteceu. Mas só para você ter ideia, como tem vans escolares que passam por aqui. Eu já vi pelo menos aí umas 10 vans passando por aqui. Olha, tem outra lá na frente estacionada, porque nós estamos em um bairro que já funciona aqui no conjunto habitacional. Esse conjunto habitacional, aliás, ele foi inaugurado há cerca de 12 anos. E até agora aqui não tem escola estadual. Então imagina, quem tem filho adolescente por aqui não tem outra opção. Ou o pai pega o próprio carro e leva o filho para a escola, ou fica dependendo de vans. Tem pais, né, que pagam um serviço particular, tem outros que não têm condição e acabam utilizando esse serviço terceirizado por parte da prefeitura. Mas imagina agora o desespero diante dessa situação, diante do que aconteceu. Nós conversamos também com o pai desta outra garota, que também estava dentro do ônibus. E a revolta é gigantesca. Vamos ouvi-lo também com exclusividade aqui na tela do BG. Minha filha chegou em casa falando do fato lá e com a colega chorando, né? Daí eu perguntei o que tinha acontecido, ela contou a situação e eu me revoltei um pouco, porque minha filha também estuda na escola e poderia ser como a minha filha. Por isso eu trouxe ela na casa do pai dela, expliquei a situação que tinha acontecido e pedi para ele ir procurar, né, a empresa responsável pelo transporte de Rolândia. Todas as meninas do ônibus estavam muito nervosas, porque nunca tinha acontecido isso antes, né? Porque até mesmo a monitora que sempre cuida do ônibus era uma mulher, e nesse dia aconteceu algo e acabou colocando esse senhor, né, para tomar conta das crianças no ônibus. A minha revolta é o quê? É que a gente quer que a prefeitura, que é responsável pela educação, pelo transporte, né, pela segurança das crianças, que ela se responsabilize e que haja uma cobrança, né, que haja uma investigação, porque é um assunto muito sério. Então a gente quer que a prefeitura, né, que o prefeito se manifeste, né, tome uma posição como um intermediador da população. A gente quer também que a empresa se responsabilize, porque não é assim, que se trata de vida, se trata de pessoas, né, e a gente sabemos também que nós somos mais fracos, né? Nós moramos numa comunidade mais pobre, não temos praticamente
nos defenda aqui, aquela confiança que a gente tinha de deixar nossos filhos estudar em segurança, já não temos mais, né? Aqueles que era para proteger, para trazer segurança, hoje está, né, aproveitando da situação de criança com problemas, enfim, né, cara, menores de idade. Espero que seja investigado, né? E se ele tem culpa, realmente, que a justiça seja feita, né? Tanto para ele, tanto para a empresa que é responsável pela segurança das crianças do transporte, seja punido, sim. Tanto o agressor, como a empresa do transporte, como a prefeitura. Ó, vamos fazer o seguinte, já vou continuar nesse caso, tem a polícia falando também. Me dá a imagem lá da JK com a 10 de dezembro ali, onde está acontecendo aquela operação para retirada do carro, que hoje pela manhã ficou ali engastalhado, encalacrado, como você preferir, tá? Entre as duas pistas da JK, de quem vai para o aeroporto e de quem vem para o centro da cidade. Você tá vendo imagens aí? O pessoal tá embaixo do carro, amarrando aí, né, uma espécie de corrente, estão prendendo ali no eixo para poder fazer essa retirada, tá? É um trabalho que é difícil, é um trabalho que é complicado e que a gente vai seguir acompanhando de perto. Só para eu fechar essa história de Rolândia, já vou voltar a conversar com o Wesley sobre isso, bota a Polícia Militar falando a respeito dessa ocorrência, desse caso em que o monitor de transporte escolar foi preso porque teria abusado, teria passado a mão numa criança. Bota a polícia falando aí. A Polícia Militar foi acionada na noite desta quinta-feira para uma situação de desentendimento e possível briga na saída da BR-170 aqui na cidade de Rolândia. Através da chegada da equipe foi constatado que havia, no caso, dois autores, onde um teria relatado à equipe policial que sua filha, de menor de idade, teria ocorrido ali, sendo sofrido vítima, né, de uma situação de possível estupro de vulnerável, sendo ocorrido pelo próprio autor ali, sendo o motorista do transporte escolar, o qual estava conduzindo, e então acabou passando a mão nas suas costas e posteriormente a mão nas suas nádegas. Então, através do coletado os relatos da vítima, foi então constatado que realmente confirmou o fato, e a vítima também relatou que esse condutor, o motorista, no caso do transporte escolar, tinha realmente passado a mão em suas nádegas e também continha algumas imagens no seu celular sobre outras de menores de idade, que teria sido, no caso, algumas de seus colegas. Através das apurações do fato, foi então sendo conduzido o autor do ocorrido e, entretanto, no meio desse tempo, acabou acontecendo do pai da vítima ser conduzido também pela situação de desacato e resistência contra a equipe policial. Afinal, ele havia cometido alguns crimes de lesão contra o próprio autor, o motorista do ônibus, e também contra o seu veículo do próprio autor do ocorrido. Então, ao ser questionado e sendo coletadas algumas informações, este negou e acabou desrespeitando a equipe policial, até mesmo empurrando a equipe policial, sendo então conduzida também para fazer o termo circunstanciado e posteriormente até o pronto atendimento. Afinal, relatava algumas dores ali no seu braço e nos seus punhos, após ter cometido essas lesões contra o autor do fato. O autor do fato também foi conduzido primeiramente para o pronto atendimento, afinal tinha alguns cortes no rosto após a lesão corporal, e então posteriormente todos foram conduzidos até a delegacia para ser apresentado até a autoridade competente. Tá certo, vamos continuar acompanhando esse caso, esse homem tá preso, tá? E eu tô com o Wesley aqui ao vivo, ele tá lá em Rolândia para dizer agora o que é que a polícia vai fazer e o que é que as autoridades vão fazer. Afinal de contas, esse era um busão de transporte escolar. Ou seja, ali dentro tinha gente que deveria estar para garantir a segurança dessa molecada e não praticar esse tipo de crime. Wesley, o que as autoridades falam disso? Tanto o pessoal da administração quanto o pessoal da polícia. Imagens ao vivo do Wesley no local ali, ó, acompanhando. Era um busão como esse aqui que você está vendo passar, ó. Um busão de transporte escolar, onde tudo aconteceu, Wesley. Esse é o ônibus branco ali, né, com a faixa escrita escolar. Esse é o ônibus que é utilizado por essa empresa terceirizada para atender a comunidade aqui do bairro em Rolândia. Como eu te disse aqui, o movimento de vans escolares, de ônibus é muito grande porque não tem escola estadual por aqui. Então todos os